tirar essa máscara por enquanto, né? Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Deixa eu só trocar de tela aqui. Hoje, através do convite para fazer uma reflexão nessa noite de hoje, e a gente sempre procura os temas para a gente trabalhar. E esse tema me veio como um tema interessante para nós trabalharmos, refletirmos nessa noite de hoje. Que seria qual o tema? As leis naturais, um conceito das leis naturais. Óbvio, eu não vou trabalhar todas as leis naturais que a doutrina traz para nós. Consciência, moral e senso moral. Qual é a influência que esses conceitos têm na evolução do espírito? Será que influencia na nossa evolução enquanto espíritos encarnados? Também desencarnados, é claro. Mas será que influencia? Kardec, lá na questão 625, pergunta: qual o tipo mais perfeito, que mais respeitou os conceitos, as leis naturais e tudo mais, que já pisou em nosso planeta? Qual é o nosso modelo e guia? Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Uma resposta, uma pergunta bem conhecida: Jesus. O melhor modelo que Deus nos deu para seguir é Jesus. A doutrina espírita tem Jesus como o espírito mais evoluído, já encarnado em nosso planeta. Ele não é Deus. Ele é um espírito, assim como nós, criado simples e ignorante, e que evoluiu ao nível da perfeição. Sempre é bom a gente lembrar isso. No caso, com essa meta de Jesus, certo? Porque a nossa meta a seguir é ser como Jesus. Que é até eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele coloca um termo até meio pesado, que ele chega e diz assim: nós somos fadados à perfeição. Nós podemos ser renitentes, evitar, segurar, mas a gente vai chegar lá. A gente escolhe quanto tempo leva, mas a gente vai chegar lá. Essa é a nossa meta. Mas o que acontece, certo? Quando a gente erra? Quando a gente infringe, aliás, as leis de Deus. Como que essa lei atua? Como que é fiscalizado isso? Será que Deus fica lá constantemente cuidando do que a gente está fazendo, para ver se a gente está acertando, está errando? Como é que está funcionando tudo? Vou pôr uma figurinha ali para dar uma figurinha, um personagem do quadrinho lá. Ele diz assim: estou vendo esse pecado aí. Vocês estão cuidando de você, ó. Será que é assim que Deus faz? Não. Para isso, Deus criou as leis naturais. O que vem a ser as leis naturais? Deus rege o universo através das leis naturais. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, o que a gente deve entender por uma lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz, ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando o homem se afasta da lei natural, ele é infeliz.
Mas o que a gente deve, no caso, entender por lei natural? O que elas regem na realidade? Estou falando lei natural mesmo, né? O que elas regem na realidade? São as leis divinas. O que elas compreendem? Né? Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 617. As leis divinas, o que elas querem, que é o que elas compreendem no seu âmbito? Elas concernem alguma outra coisa ou somente ao procedimento moral? O que é o moral, pessoal? É a nossa a nossa conduta de agir, a nossa forma de agir. Todas as leis da natureza são divinas. As leis naturais, pessoal, são todas as leis da natureza. A lei da gravidade, todas as leis que regem o mundo e o universo dentro das suas constelações, o tempo, tudo são leis divinas. São leis naturais. Como é que eu sei que uma lei é natural e a lei é do homem? Qual que é a diferença entre as duas? A lei do homem muda. A lei natural não muda. Se eu me jogar de cima da cunheira daqui do centro, eu consigo revogar a lei da gravidade e sair voando? Não, ela é uma lei natural. Ela é uma lei divina, ela não muda. Não importa o que eu faça, eu não vou conseguir cancelar essa lei. Então aqui diz, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, ou seja, as leis que regem nosso mundo físico. O homem de bem estuda e pratica as da alma, ou seja, as leis morais. Quem trouxe essas leis morais para nós? Jesus. Aí aqui embaixo nós temos um comentário de Kardec. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Outras dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Ou seja, é aquilo que Jesus trouxe para nós e que nós já trazemos conosco. Essas leis naturais nós trazemos, são as leis de Deus. E sendo de Deus, ela é eterna? Ela é eterna e imutável. Volto a dizer, uma lei natural, uma lei divina, ela é eterna e imutável. Como o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Ele é eterno. E um conceito de ser eterno é ele não mudar. Ele não se engana para alterar. E essas leis eternas, elas são aplicadas em todos os mundos habitados? São as mesmas leis que Deus aplica para todos os mundos habitados? Lá na questão 618, Kardec pergunta: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Como assim? Né? Será que a mesma lei que é aplicada para nós aqui, no mundo de provas e expiações, é a mesma lei aplicada no mundo ditoso, celestial ou perfeito? Já foi. As nossas leis de Deus não evoluem. Nós evoluímos no entendimento delas e na sua aplicação. Então, certas regras que nós temos aqui no mundo de provas e expiações não se aplicam no mundo ditoso ou perfeito, porque não é mais necessário. Porque lá o mal já não existe. Mas a lei é a mesma. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu?
Será que em algum momento Deus permitiu alguma coisa e no outro momento Deus vai lá e proíbe aquilo? Kardec pergunta e a espiritualidade responde. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Como assim? A gente pega, muitas vezes as pessoas citam lá Velho Testamento, né? Deuteronômio, entre outros livros, onde parece um Deus violento, que é contraditório ao Deus de amor que Jesus veio trazer para nós. Então quer dizer que Deus mudou. A Bíblia está dizendo lá que Deus era o Senhor dos exércitos. Ou seja, se ele era o Senhor dos exércitos, ele comprasse com a guerra. Ele mandou matar crianças lá no Egito, os primogênitos. Ele queimou Sodoma e Gomorra. Será? Na realidade, são histórias que eles trouxeram e que nós entendemos de maneira diferente, de acordo com a evolução do tempo. Então Deus mudou. Não, nós mudamos. Nós evoluímos o nosso entendimento. Naquele momento, Deus era necessário ser belicoso. A lei de Deus não mudou. O que mudou foi a maneira como nós interpretamos a Deus. E como nós criamos nossas leis baseado nos conceitos das leis naturais, das leis morais. Certo? Tem passagens muito curiosas que a gente vê e muitas vezes as pessoas usam para justificar atitudes em nome da religião utilizando esses conceitos antigos. Tem uma passagem que eu acho muito interessante que o Rossandro Klinger fala numa palestra, que quando ele tinha um colega que era neopentecostal, evangélico no caso, quando alguém fazia mal para ele, ele folhava a Bíblia para pedir, né? Lá no Velho Testamento, né? Porque daí lá é aquele Deus de ira que é relatado ali, ou seja, que tem um castigo. Agora quando ele errava, ele abria lá no Novo Testamento, quando é um Deus de amor. O que é isso? Mudou-se o nosso entendimento de Deus. É por isso que no Espiritismo nós trabalhamos o Evangelho na sua pureza, no seu modelo e no seu exemplo de Jesus, no amor aplicado por Jesus. Então, com isso a gente vê que as leis divinas não mudam. O que muda é o nosso entendimento delas. Elas são eternas porque Deus é eterno, Deus não erra. Ele não muda. Então suas leis não mudam também. E essas leis, se elas são eternas, elas não mudam? Lá da questão 619, Kardec pergunta: a todos Deus facultou os meios de conhecerem a sua lei? Mesmo aqueles que não têm contato, que cresceram em algum local totalmente ermo, né? Numa outra orientação religiosa, Deus deu meios dessa pessoa conhecer as suas leis naturais? Os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem em investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, é aquilo que eu comentei há pouco, estamos todos fadados à angelitude. Todos a conhecemos no nosso íntimo, essas leis divinas. Porque por mais que a gente não tenha tido contato com o cristianismo, tivemos com outros espíritos não tão evoluídos como Jesus, mas que nos trouxeram a mensagem de amor, vieram trazendo no decorrer da história, preparando, arando a terra para a semeadura do Cristo. Krishna, Buda, Moisés,
né? Entre outros tantos que a gente até desconhece, Confúcio, que a gente até desconhece, mas eles já vêm, se vocês pegarem lá no cerne de toda a religião, traz a mesma máxima do Cristo: a lei do amor. Aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um resumo dessa lei. Lá no trecho O Homem de Bem, ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Existe moral maior do que essa? Existe um conceito, uma aplicação de moral maior do que essa, que é colocado como homem de bem? E onde é que nós trazemos isso, pessoal? Aonde nós trazemos esse conceito? Onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência. Todos trazemos na nossa consciência a lei de Deus. Lei de Deus, lei natural. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada novamente? Por que Jesus veio mostrar de novo? Por que o Espiritismo está trazendo e reafirmando? Diversas orientações religiosas estão trazendo e reafirmando. O homem a esqueceu e a desprezou. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Estamos há 2022 anos com o Evangelho de Jesus, e o quanto nós seguimos ele no nosso dia a dia. Né? Tá. Mas e consciência? O que é a consciência? Kardec nos traz, no livro que é o Espiritismo, lá na questão 127, qual a origem do sentimento que chamamos de consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. O que é consciência, então, pessoal? Quando Deus nos cria, espírito simples e ignorante, ele já pega lá e já programa o nosso sistema operacional consciência, né? Não. No decorrer das nossas experiências evolutivas, vamos adquirindo esse conhecimento e ele vai para a nossa consciência, para o nosso subconsciente. E ele começa a trabalhar conosco. Através disso, criando o nosso conceito de moral. Novamente aqui, é trazido, agora um trecho mais completo do Homem de Bem, onde ele também fala sobre a consciência. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Lei de justiça, amor e caridade. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Novamente trazemos aqui a nossa consciência, né? Exame de consciência do nosso dia a dia. Enquanto a questão 127 mostra a montagem da nossa consciência no decorrer das evoluções, aqui ele fala sobre o homem de bem na consciência do seu dia a dia. Quando você lembra na sua consciência, você relembra do seu dia o ato que você tomou. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, volto a falar, Krishna, Buda, né? Confúcio, Gandhi, Maomé,
Moisés, Chico, né? Divaldo, espíritos que evoluíram, que encarnaram com uma missão para trazer a palavra, para ensinar o Evangelho. Madre Teresa. E aí a gente vai longe, citando exemplos. Jesus, é claro, né? Só por Jesus foram reveladas leis divinas ou naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis era só por intuição que os homens o tiveram? Antes de Jesus, ninguém conhecia as leis naturais. O resumo das leis naturais é citado, no caso aqui, ele diz assim, já não dissemos que elas são escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-las e ensiná-las. A gente vai ver lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? As bases do Espiritismo, os conceitos dos gregos, né? Sócrates e Platão, já tinha todo o conceito do Espiritismo, estava lá. Dessas leis morais estava lá, as leis naturais estavam lá. Ou seja, sempre estão permeando, sempre estiveram. Pelos mesmos ensinos, mesmo que incompletos, é claro, não vieram completos. Jesus veio e concluiu esses ensinamentos. E mesmo assim, a doutrina espírita vem complementar o que ele não havia podido falar daquela primeira vez que ele esteve conosco. Então ele nos envia o Espírito de verdade. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também, por isso é que elementos delas se encontram, se bem incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie. Ou seja, as leis naturais começam a ser ensinadas e aplicadas aos povos que já saíram da barbárie. Claro, Kardec escreve isso aqui, a espiritualidade traz para ele lá no século XIX, quando existiam ainda tribos que eram totalmente selvagens. Hoje nós sabemos que todas as religiões orientam ao bem, de uma maneira ou de outra, como ele coloca aqui, adulteradas ou não, incompletas ou não. Lá na questão 629, Kardec pergunta à espiritualidade: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quando agimos moralmente, seguimos as leis de Deus, nos aproximamos delas. E visamos o bem de todos, não só o nosso próprio bem. Vamos olhar um pouco a garganta. Não só o nosso próprio bem. Como a gente pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Como assim? Se você faz alguma coisa e a tua consciência cutuca, você fez o bem ou fez o mal? Se você fez algo que você não queria que fosse feito para você, você fez o bem ou fez o mal? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Ou seja, no nosso íntimo nós sabemos se o que estamos fazendo é certo ou errado. E quando fazemos o exame de consciência no final do dia, sabemos se infringimos ou não a lei. Né? Então, essa é uma bem interessante. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal? A espiritualidade responde bem sucintamente. Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizesse
ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, se você não quer que aconteça com você aquilo que você está prestes a fazer, é errado. Certo? Eu não me lembro bem, se eu não me engano, era um pensador, ele falava o seguinte, não me lembro bem agora o nome dele, mas se você não pode contar para tua mãe, não é bom. Se o que você vai fazer, você não pode contar para tua mãe, é errado. Se você precisa esconder o que você está fazendo, é errado. Né? Ou seja, se você não quer que faça para você, você não pode fazer para o outro. Se você fizer, você está agindo de maneira incorreta. Está se afastando da lei de Deus. Aqui, nós temos uma questão muito interessante, que é justamente na questão 1009, onde Paulo, apóstolo, né, são trechos só de uma resposta, que fala sobre isso, sobre a questão do castigo. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. O Espiritismo nos traz o quê? Se a gente se afasta da lei de Deus, a gente erra, é imposto por toda a eternidade? Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Ou seja, quando nós nos afastamos disso, né? O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo de sua deformidade. Ou seja, a pessoa está cometendo aquele erro, certo? Ela tem que acontecer alguma coisa de ruim com ela para que ela pare de cometer aquele erro. Né? Mais ou menos aquilo. Você põe a mão no fogo. Dói, porque está te fazendo mal. Então se tira a mão dali. Né? Para desgostá-lo de sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Queremos o eterno, por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ou seja, se você tem um castigo eterno por um erro que não foi eterno, você não está errando sempre. Não tem por que se continuar pagando, uma vez que você tenha expiado. Pessoal, o que é interessante a gente ver isso aqui, ele coloca o termo castigo aqui. Mas não existe um castigo. Existe efeito. Causa e efeito. Né? Um espírito escolhe a maneira como ele vai trabalhar. O castigo aqui nós podemos trocar por expiação. O termo castigo. Não foi trocado, é claro, porque é um trecho do Livro dos Espíritos. Eu não posso lá, né, editar lá que fica feio. Mas a gente pode colocar aqui como expiação. Isso é uma citação de Paulo Apóstolo. Né? Qual que é a diferença, né, do espírito? Como é que ele evolui mais rápido? Quando ele desenvolve melhor a sua moral, certo? Ele vai evoluir através das provas apenas. Ele vai aprendendo e vai evoluindo mais rápido. Agora, quando a gente escolhe se afastar das leis de Deus, a gente vai evoluir pelo quê? Pelas provas e pelas expiações. Certo? Então, a gente pode classificar hoje, no nosso planeta, as pessoas em dois conceitos. As pessoas que conhecem as leis morais, certo? Mas não desenvolveram o senso moral. Como assim? Eu conheço a lei moral. Um ladrão
né, uma pessoa que subtrai algo de alguém, um político corrupto, que sabe que está fazendo mal. Ele tem consciência desse mal, que ele está cometendo uma coisa incorreta. Mas ele faz mesmo assim e não se importa, aquilo não fere a consciência dele. Ele tem o conhecimento moral, mas não desenvolveu ainda o senso moral. Tanto que a gente pode ver isso nas nossas leis. Quem aqui nunca pensou no seguinte: nossa, isso é legal, mas não é moral? Quantas situações a gente vê no dia a dia que são legais, ou seja, nossas leis de homens falíveis permitem, mas não é moral, né? Por exemplo, citando aqui uma palestra anterior do Zé Linsmeyer, onde ele colocou a questão do direito de defesa da honra. Ou seja, o homem podia matar e bater na mulher em defesa da própria honra, que é uma coisa que vinha lá do tempo de Talião, do tempo do Velho Testamento, como o Zé mostrou lá do tempo da pedra, quando o homem se impôs pela força sobre a mulher. Isso era legal até ano passado, mas é moral? E o que é o senso moral? Quando você desenvolve o senso moral? É quando você vê isso, é quando você comete uma atitude e aquilo te fere a consciência. Aquilo te incomoda porque você fez. Muitas vezes o político corrupto, o ladrão, faz e não fere a consciência dele. Ele tem o conhecimento moral, mas não desenvolveu esse senso, ele não interiorizou isso para ele. Ele não se importa com a lei que é colocado lá. Não fazer ao próximo o que você não quer que faça para você. Seria isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês, pessoal. Espero ter sido esclarecedor. Muito obrigado pela atenção.